Olá, empresário júnior. Vamos falar sobre fechamento. Fechamento é um tema interessante porque algumas pessoas acreditam que existe o tempo certo, o momento certo de dar o fechamento. Tanto é que em vendas normalmente as pessoas falam assim: nossa, fulano perdeu o time do fechamento. O fechamento não é um tempo, não é um momento. O fechamento acontece o tempo todo. E eu vou te mostrar como isso acontece. Quando você fez a primeira ligação com o cliente te ligou, você começou a criar uma expectativa, identificou algumas necessidades do cliente, foi para a primeira visita de diagnóstico, de apresentação, coletou mais informações e lá você já estava dando um fechamento. Você pode não ter percebido, mas no momento em que você apresentou algumas soluções, você deve ter falado para o seu cliente: nós vamos fazer isso e vamos fazer isso. Quando você sugere para o cliente que você vai fazer, você já está fechando a venda. Então a venda não é um momento específico onde você vai perguntar assim: e aí, vai comprar? Vai assinar o contrato? Sim ou não? Não é esse o momento. O fechamento ocorre o tempo todo. E se você fizer isso de maneira correta, aqui, na hora de você falar sobre a proposta, vai acontecer de maneira natural, muito suave, sem aquela pressão que todos nós temos de falar assim: e agora? Será que o cliente vai fechar negócio ou se não vai fechar negócio? Então, nesse momento, nós vamos falar sobre como você vai direcionar o fechamento o tempo todo na sua apresentação. Preste atenção aqui. Quando você fala sobre os desafios, você vai perguntar para o seu cliente e vai reafirmar todos os desafios que ele acredita que tem e que nós somos os principais parceiros dele na hora de solucionar o problema. Então, você continua falando com o seu cliente lá na primeira reunião, na reunião de apresentação, sobre os desafios. Falou sobre isso. Quando você fala com a solução, de novo. Então, seu João, pensando nisso, nós vamos implementar esta solução. Pensando nisso, nós vamos implementar esta solução. Lembrando que nesse momento, você fala como se ele já estivesse fechando o negócio. Nós vamos implementar isso e isso. Tanto que existe um momento lá no outro vídeo que eu falei assim: se o nosso cliente tiver dúvida com relação a várias soluções, pergunte para ele, em nível de prioridade, seu João, o que o senhor prefere? Qual o senhor acredita que a gente tem que mexer primeiro para gerar o melhor impacto, o maior impacto dentro da situação, para depois a gente implantar os outros? Qual o senhor gostaria que fosse implementado antes? Qual o senhor gostaria que a gente desse prioridade? Você percebe que nessas frases ele já está comprando junto com você a ideia de que você está implementando as soluções, que você está já prestando serviço? É exatamente a ideia. Você vai dando o fechamento no decorrer da apresentação. Terminou a apresentação na primeira vez, foi para uma ideia básica sobre os resultados esperados e você foi para dentro da empresa júnior para fazer a proposta, para elaborar a proposta, para verificar como que a gente vai prestar esse serviço lá junto com os consultores, com o pessoal da área de projetos. Quando você volta no segundo momento, na segunda reunião, quando você vai falar com o seu cliente sobre a reunião de fechamento, você vai retornar a essas situações e nesse momento você vai falar de maneira um pouco mais intensa sobre como isso está sendo implantado. Então, seu João, revisamos os desafios, verificamos que são essas situações que a gente vai resolver e olha só como nós estamos pensando em fazer aqui na sua empresa. Primeiro, a gente vai implantar essa solução aqui. Nós vamos fazer isso. Depois, em segundo, a gente vai implantar essa solução. Isso. Então, quando a gente fala que a gente vai implantar, nós já estamos dentro da empresa do cliente fazendo isso. Se possível, neste momento, você pode dar exemplos do dia a dia dele. Se for algo com relação ao layout, você pode falar assim, ó, essa mesa vai ficar aqui, essa escrivaninha vai ficar aqui. Ou se você estiver falando sobre a organização de um processo, você pode falar que esse processo a partir de agora vai funcionar dessa ou dessa forma. Se você estiver falando sobre um plano de negócios ou sobre qualquer outro fator que você vai implementar lá no seu cliente, você já pode dar exemplos de como isso vai funcionar a partir de agora, porque nós já estamos mostrando as soluções para o nosso cliente. Com relação aos resultados, falamos no vídeo anterior. Você vai falar sobre os resultados esperados, lembrando sempre que possível mensurar preferencialmente em dinheiro ou em percentual, seja de lucro ou seja de economia. E aí você, de novo, você direciona o fechamento. Então, seu João, o senhor percebe que quando a gente implantar isso aqui, a gente vai ter isso aqui de lucro?
a partir dos 30 dias de implantado, a gente vai ter esse percentual, ou a gente espera ter esse percentual de economia, então a gente vai direcionando, dizendo para ele que isso já está acontecendo a partir do momento da solução. Então, prestando atenção neste fator importante. Não existe, de fato, um momento específico do fechamento. Não de maneira como a maioria das pessoas acredita, que existe aquele momento mágico onde as luzes se acendem, onde um anjo vem do céu, onde todas as pessoas se preparam e agora é a hora do fechamento. Isso não existe de maneira nenhuma, de maneira específica. O momento do fechamento é todo momento em que você está vendendo. Sempre que você estiver apresentando para o seu cliente a proposta, seja na primeira ou na segunda reunião, você tem que estar o tempo todo direcionando o fechamento, fazendo com que o cliente esteja vendo que isso está acontecendo na empresa dele, que isso está sendo implementado e que nós somos a principal, a primeira opção dele, ou que nós somos a solução ideal, a solução perfeita para resolver todos os desafios que ele tem lá na empresa dele. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre como a gente faz o fechamento específico na proposta e como a gente pode usar algumas ferramentas de influência para fazer com que ele não protele o fechamento, como fazer com que ele faça o fechamento no momento que a gente estiver fazendo lá a reunião, ou como a gente pode fazer para limitar o tempo dele de decisão. Vejo vocês no próximo vídeo.